Especiação é a formação de novas espécies. É um processo no qual duas populações de uma mesma espécie acumulam diferenças em seu conjunto gênico a ponto de originar espécies distintas. Isso ocorre ao longo do tempo. Não é uma mutação única e exclusiva, pontual. Essas populações se distanciam geneticamente a ponto de serem duas espécies. Por seleção natural, estando essas duas populações em ambientes diferentes, as condições vantajosas para cada ambiente vão sendo selecionadas. E cada uma delas vai ocupar, então, um local distinto. Na especiação, dois eventos são importantes. Primeiro, duas populações são isoladas geograficamente, que é uma barreira geográfica, algo que impeça o encontro desses indivíduos da mesma população. Então, o que tínhamos como uma população são divididas em duas. E depois do isolamento geográfico, com o tempo, acontece o isolamento reprodutivo. Esses indivíduos, que eram de uma população única, estão separados em duas populações, se tornam tão diferentes que não conseguem se reproduzir. Indivíduos de uma população não se reproduzem com indivíduos da outra população. Vejamos na imagem. Tinha-se uma população original, no qual foi interrompida por uma barreira geográfica. Um rio surgiu e dividiu alguns indivíduos de um lado e do outro, gerando duas populações de cada lado do rio. E essas populações não conseguiam se encontrar mais. Após muitas gerações, cada população foi submetida a um ambiente, mutações ocorreram e, por seleção natural, algumas características foram melhores em um ambiente e outras melhores em outro ambiente, fazendo com que as populações ficassem muito diferentes entre si e também diferentes da população original. Quando isso ocorre, essa variabilidade genética entre populações, nós falamos que nós temos então subespécies. Se esse isolamento geográfico for por um curto período de tempo, e estas subespécies voltam a se encontrar e a se reproduzir, as diferenças genéticas se espalham entre essas subespécies. E não há interrupção de fluxo gênico. Elas continuam se encontrando e se reproduzindo, embaralhando essas diferenças genéticas. Agora, se o isolamento geográfico for longo o suficiente para que mais mutações se acumulem a um ponto que essas diferenças genéticas impeçam a reprodução, aí nós temos o que chamamos de isolamento reprodutivo. E quando ocorre o isolamento reprodutivo, ocorreu a especiação. Então, temos duas espécies diferentes entre si. Isso aconteceu no passado, com o surgimento dos primeiros seres vivos, como, por exemplo, o surgimento dos diferentes tipos de mamíferos. A isso nós chamamos de irradiação adaptativa. Quando existia um ancestral, que está aqui no centro da nossa imagem, foi separado em populações diferentes, em ambientes diferentes. E cada ambiente foi selecionando mutações e características que eram adequadas para aquela condição. Mas todas essas diferenças genéticas que surgiram nos diferentes tipos de mamíferos retêm algumas características desta população ancestral. E por isso nós os chamamos de mamíferos. No processo de especiação ocorrem
dois fenômenos, a anagênese e a cladogênese, que nós vamos ver aqui na nossa imagem. A cladogênese compreende os processos responsáveis pela separação e isolamento de uma população inicial. Então, nós tínhamos aqui a população inicial A, que foi separada. Esse processo de separação é cladogênese. Ocorreu um isolamento entre duas populações. Isso é cladogênese. À medida que essas populações, esses novos ambientes, vão sofrendo modificações por pressão da seleção natural, isso a gente fala de anagênese, pelo qual uma ou mais características vão surgindo e se modificando ao longo do tempo. Então, logo quando se separam e acumulam as primeiras diferenças genéticas, nós temos subespécies, pois a diferença genética não é o suficiente para ter o isolamento reprodutivo. Se permanecerem isoladas por muito tempo a ponto de acumular ainda mais diferenças genéticas e ter o isolamento reprodutivo, deixa-se de ser subespécies e passam a ser duas espécies distintas. O isolamento reprodutivo garante que são duas espécies. E quais são alguns exemplos de mecanismos biológicos, mecanismos naturais, que fazem com que haja o isolamento reprodutivo? Nós temos dois grandes grupos, os mecanismos pré-zigóticos e os mecanismos pós-zigóticos. Os pré-zigóticos têm esse nome porque são mecanismos para evitar a formação do zigoto, que é aquela célula inicial, da união do espermatozoide com o óvulo. Da união destas duas células, origina-se uma célula única, chamada de zigoto. Então, esses mecanismos são para evitar a formação do zigoto. Então, impedem o encontro dos gametas ou o encontro de casais. E evitam o acasalamento, evitam a fecundação. São vários tipos: isolamento sazonal, isolamento comportamental, isolamento mecânico, isolamento gamético. Os mecanismos pós-zigóticos são mecanismos que, mesmo após a formação do zigoto, então ocorre a fecundação, vai impedir o desenvolvimento do embrião. Ou o embrião pode até se desenvolver, mas irá ser um descendente infértil. Exemplo destes mecanismos pós-zigóticos, temos a inviabilidade do híbrido ou a esterilidade do híbrido. Vamos ver um exemplo de isolamento sazonal, chamado também de temporal ou estacional. Ocorre muito com espécie de plantas, na qual duas populações de plantas ficam maduras sexualmente em épocas diferentes. Produzem seus gametas em épocas diferentes. Ao longo do ano, por exemplo, uma espécie de planta se reproduz em janeiro e a outra em maio. Elas estão no mesmo habitat, mas se reproduzem em época diferente. Então, evita que haja o encontro dos gametas de uma espécie com a outra. Isso é um tipo de isolamento reprodutivo. Isolamento comportamental. Populações de aves, por exemplo, só reconhecem um tipo de ritual de acasalamento. Mesmo aves que são parecidas, cada uma tem o seu ritual de acasalamento. Então, os parceiros sexuais se reconhecem através deste ritual. Se é um ritual diferente, a espécie não aceita e não ocorre a cópula. Isolamento mecânico é quando as espécies são muito parecidas, mas anatomicamente elas possuem diferenças que impedem a fecundação. Aqui nós temos duas espécies de caracol que aparentemente parecem ser a mesma espécie, mas que possuem diferenças anatômicas que impedem a cópula. Eles até tentam fazer a cópula, mas
não há sucesso. O mesmo aqui para as espécies de abelhas. Elas tentam se reproduzir, não ocorre o ajuste das genitais, por exemplo. E o isolamento gamético é, mesmo que haja a cópula, mesmo que haja a inserção de um gameta masculino no corpo de uma fêmea, se esse gameta não for compatível, não ocorre a fecundação. Há proteínas de reconhecimento dos espermatozoides para reconhecer o óvulo aos quais são destinados. Se isso for diferente, a fecundação não ocorre. Então, são todos mecanismos que evitam o resultado final do encontro do gameta com o espermatozoide, que é a formação do zigoto. E os mecanismos pós-zigóticos, por exemplo, é a inviabilidade do híbrido. Ocorreu fecundação, ocorreu a formação do zigoto, o embrião começa a se desenvolver, mas morre antes do nascimento. Tá? Isso acontece com anfíbios, salamandras, pererecas, rãs. Ou a esterilidade do híbrido. Ocorre fecundação, ocorre formação do zigoto, do embrião, nasce, o indivíduo nasce, o embrião se desenvolve, mas resulta em um indivíduo estéril. Também é um tipo de isolamento reprodutivo. São duas espécies muito semelhantes que tentam acasalar, geram um indivíduo, mas esse indivíduo não é fértil. É o caso da égua e do jumento, que quando cruza, origina a mula. A mula é um ser infértil.